Eu não gostava de O Senhor dos Anéis até ler O Hobbit. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Muito prazer para quem não me conhece. Eu me chamo Rodrigo Rufino, sou escritor e também um assíduo leitor. Sim, eu era um desses que achava O Senhor dos Anéis absurdamente chato. Eu tinha um ranço enorme com os filmes. Mas calma, calma. Eu acho que se devia muito à temática de fantasia de cabo-espada, né, como se chama, né, que tem traços medievais. Sim, o mundo de Senhor dos Anéis é bonito, é interessante hoje em dia, eu acho. Mas para o Rodrigo, adolescente, não era muito interessante. Eu achava bem sonolento. E os filmes também são bem longos, né? Bom, lembrando que eu era adolescente e na época também tinha Harry Potter, que eu particularmente achava um pouco mais divertido, eu achava mais interessante aquela coisa de misturar a fantasia com o mundo urbano, o mundo que a gente conhece, né? Tem um pé na nossa realidade. Hogwarts divide espaço com o nosso mundo, apesar de ficar invisível para os trouxas, né? O pessoal que não é que não é bruxo, né? E eu achava mais dark, eu achava mais interessante. Hoje em dia a minha cabeça é outra, né, em relação a isso. Enquanto o Senhor dos Anéis tinha uma aventura mais aquela coisa pausada, contemplativa, florestas, é, cavalos, essas coisas, né? E os protagonistas também, eles tinham uma certa ingenuidade, né, que para mim parecia bem bobo. Eu sei hoje em dia que o Tolkien ele escreveu esse universo muito baseado numa certa nostalgia de tempos mais simples, né? Assim, na questão de que de uma época, de um mundo muito mais simples, de pessoas mais simples, né? Enquanto Harry Potter era dentro da nossa realidade ali, dos anos 90 e nos filmes dos anos 2000, né? Atravessou o fim dos anos 90 e entrou nos anos 2000 os livros e os filmes, né? E eu tenho uma história que é curiosa sobre O Senhor dos Anéis, que eu já tinha assistido A Sociedade do Anel e tinha assistido As Duas Torres, eu com primos, né? Então foi o que eu suportava assistir tendo companhia, né? Aí a gente tinha acabado de adquirir o primeiro aparelho de DVD e eu peguei emprestado com um vizinho de condomínio o DVD de As Duas Torres. Aí eu resolvi assistir no meio do dia, coloquei o colchão no chão da sala, coloquei o DVD, vi meia hora de filme, caí no sono, acordei, o filme já estava perto das 3 horas, né? Pra você ver o nível de como eu achava chato, eu achava muito chato. Mas isso mudou quando eu li O Hobbit, e eu li em inglês primeiramente. Em 2014 eu tinha acabado de fazer o curso de inglês, né? E na época eu lia bastante livros em inglês. E eu li O Hobbit no original, que é bem gostoso de ler também. Eu gosto da tradução, da versão traduzida. Eu acho ela boa, eu acho ela bem boa, né? Mas ler no original é bem interessante, viu? É bem gostosinho de ler. E, se eu não me engano, foi em 2014, eu acho que ainda não tinha saído o terceiro filme do Hobbit. Acho que só tinha saído até a Desolação de Smaug. E até hoje eu não assisti ainda os 3 filmes de O Hobbit. É uma coisa que eu vou fazer com o tempo. Eu não tive muito interesse. Porque eu fui tentando imaginar como que eles conseguiram espremer, esticar, na verdade, a história de Hobbit, que dá menos que a Sociedade do Anel, que é a primeira parte do Senhor dos Anéis, em 3 filmes. É complicado, porque é uma história mais objetiva, ela é mais curta, é mais direta. Não que não dê para dividir em mais filmes, pelo menos em 2. Eu acho que até em 2 até tudo bem. Se bem que eu acho que, sei lá, um filme já estava de bom tamanho, no máximo, né, 2. Mas então, o Hobbit me deu algo que eu não tinha na época dos filmes de O Senhor dos Anéis, que foi contexto.
Dá para você acompanhar a história de Senhor dos Anéis sem ter lido o Hobbit? Eu diria que dá, é possível. Mas, lembrando que o Hobbit foi escrito antes, né, foi publicado antes, o Senhor dos Anéis ele veio como uma demanda editorial, como uma demanda do público, né, dos leitores também. O pessoal queria saber mais sobre os Hobbits. E muito do que tem no Senhor dos Anéis vem desde o Hobbit. Muitas peças fundamentais, muitos elementos-chave que há em O Senhor dos Anéis já são apresentados aqui em Hobbit. O Hobbit conta a história de Bilbo Bolseiro, que é um hobbit. Ele é um ser minúsculo, que é bem pacato, que vive na Vila dos Hobbits, vive numa toca, não quer saber de aventuras, tanto que quando o mago Gandalf aparece chamando ele para aventura, no começo ele não está interessado, mas aí ele acaba sendo puxado para a aventura, que basicamente se trata dele, do Bilbo, acompanhar um grupo de anãos, os anões são chamados de anãos, né, que estão indo atrás de um tesouro numa montanha, um tesouro que está sob o domínio de um dragão perigosíssimo, Smaug. Então eles vão fazer todo o trajeto, desde a Vila dos Hobbits, indo até a montanha solitária onde está Smaug. E o livro tem um subtítulo Lá e de Volta Outra Vez, pois conta sobre a ida e a volta nessa aventura. E o Bilbo ele passa por transformações. No começo ele está bem assim, relutante de participar, mas ele passa por uma transformação. Então é uma história que passa muito pela coisa da jornada do herói, daquelas coisas da jornada do herói, dos elementos clássicos da jornada do herói. E essa é a história de O Hobbit. Alguns elementos, algumas coisas que aparecem aqui vão reaparecer lá no Senhor dos Anéis, como eu já tinha dito. Para começar, o anel é um momento em que Bilbo encontra um anel que está junto com o Gollum, que é uma criatura horrenda, né, uma criatura meio perturbada, que é um anel que tem um poder mágico de deixá-lo invisível. Esse anel, aqui no Hobbit, ajuda ele a passar por algumas situações, se livrar de alguns perigos, né? Mas ainda não tem aquele peso de ter uma mitologia por trás, ainda não tem um contexto, até então, neste livro, sobre o que esse anel é capaz de fazer, do que se trata, o que tem por trás do poder deste anel. E aí isso vai voltar no Senhor dos Anéis, né? E a aventura de Bilbo em O Hobbit tem peso em O Senhor dos Anéis. Se torna uma história lendária, né? Considerando os padrões dos livros atuais, das histórias de fantasia atuais, esse livro é um pouquinho lento. Ele não é lento parado, mas ele, para os padrões atuais, este livro é um livro que não é corrido. Mas ainda assim, em comparação ao Senhor dos Anéis, O Hobbit é um livro mais objetivo. Ele é um livro com uma história mais direta, né? O Tolkien, aqui neste livro, ele está mais preocupado em contar a história, então ele vai mais direto ao ponto, enquanto em O Senhor dos Anéis há um quê de contemplação do próprio mundo, narrado passo a passo, dos cenários, tem muita contemplação em O Senhor dos Anéis, enquanto em O Hobbit isso é mais objetivo, né? E também é interessante porque tem um narrador que conversa com o leitor. O narrador de O Hobbit está o tempo todo conversando com o leitor, falando assim, você pode imaginar o que aconteceu. Ele fala diretamente mais com o leitor, né? Enquanto O Senhor dos Anéis tem uma narrativa um pouco mais tradicional nesse sentido. E faz sentido porque O Hobbit veio de histórias que Tolkien contava para os seus filhos.
Ele contava essas histórias para os filhos à noite, diante da lareira, né? Eu acho que ele fez isso ao mesmo tempo, ele contava as histórias e ia escrevendo, né? E faz muito sentido. É um livro que tem por base como uma história infantil. É um conto infantil. Apesar de ter algumas situações que são consideradas assustadoras, alguns perigos que o grupo passa, algumas situações, algumas cenas, algumas descrições assim de certas coisas assustadoras, que até foi uma preocupação editorial da época. Apesar de que eu acho que é mais leve do que muito conto de fada tradicional, que tinha assim, algumas coisas bem assustadoras, né? Mas tem sim alguns momentos que são um pouquinho mais tensos, né? Alguns momentos assustadores. Apesar que eu consigo imaginar as crianças mais assim, empolgadas com as situações de perigo, né? Com suspense, com as etapas que o grupo passa, né? Eu imagino as crianças ouvindo as histórias, os pais lendo o Hobbit para as crianças antes de dormir, imagino elas empolgadas com a história. Mas tem essa questão. E até as canções que são apresentadas aqui em O Hobbit, há muito disso, de canções, de poemas, que são presentes aqui em O Hobbit, também são presentes em O Senhor dos Anéis, mas aqui em O Hobbit, até essas canções são um pouquinho mais infantis. E, assim, não me aborrecem, não me ofendem, por assim dizer, vamos colocar dessa maneira, não me incomodam tanto de estarem aqui, eu leio tranquilamente tudo, mas eu acho meio bobas, principalmente na tradução, porque a tradução dessas canções prezam muito mais pelas rimas. Então há assim, fortes adaptações para se encaixar em rimas. Fica uma coisa meio boba, assim. Mas eu aceito porque esse livro é um livro de história mais infantil, por assim dizer. Agora, uma coisa que é interessante que há presente tanto em O Hobbit como em O Senhor dos Anéis é a falta de pressa das personagens em avançar na aventura. Não tem senso de urgência. Eles fazem algumas pausas, eles param para descansar, o que é justo, né? Só que eles param longos períodos, assim, nos lugares. Em O Senhor dos Anéis acontece muito isso. Eles chegam em alguns pontos, assim, de descanso que eles passam até de semanas, meses, passam um longo período, né? Aqui a aventura de O Hobbit dura exatamente um ano, assim, por aí um ano. E tem essas pausas também, então não tem muito esse senso de urgência, né? Até porque aqui faz muito sentido, aqui eu vejo mais sentido do que em O Senhor dos Anéis essa questão. Porque o tesouro vai ficar lá. Enquanto ninguém chega lá na montanha para mexer no tesouro, para lidar com o dragão, o tesouro está lá esperando, né? No Senhor dos Anéis tem um pouquinho mais aquela coisa da pressa, deles ficarem se escondendo, tem isso. Só que é curioso que eles fazem umas boas pausas, assim. Não tem aquela urgência de chegar logo em Mordor, né, para resolver o problema de levar o anel para lá, né? A questão do anel. E é curioso isso. Isso está presente nos dois livros. Essa falta de pressa. Isso em O Hobbit não é um problema, não empaca o ritmo, não trava com o ritmo da história. Bom, digamos o seguinte, tanto O Hobbit como O Senhor dos Anéis, que eu ainda lerei, eu ainda vou reler no caso, são obras que definiram bastante, teve um certo pioneirismo na fantasia moderna, na fantasia contemporânea, digamos na fantasia moderna de uns 100 anos para cá, menos de 100 anos para cá, mas são bem assim fruto de seu tempo em relação ao ritmo, né? São histórias que em comparação a livros mais atuais, né, são livros mais lentos. Apesar de que eu vejo que a fantasia, mesmo a fantasia mais moderna, a fantasia é um gênero que pisa um pouco mais no freio em relação a outros que eu vejo por aí saindo hoje em dia, que se rendem bastante à superficialidade moderna do mundo de hoje, que hoje em dia as pessoas querem cada vez mais consumir leituras que não são tão profundas, complexas, querem ler mais por entretenimento, que não é um problema, tá? Eu digo isso. Não é um problema em si
de maneira isolada, né? Cada um escolhe o que quer ler, mas a fantasia ainda é um gênero que se permite a contemplação, ainda se permite uma construção de mundo um pouquinho mais lenta, né? Mas em comparação ao Senhor dos Anéis, hoje em dia a coisa é um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais ágil. Harry Potter é uma fantasia mais ágil, né? Mas, por exemplo, a gente tem hoje em dia Game of Thrones, né? A Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo, que são livros mais lentos. Tem outros autores por aí que fazem fantasias mais densas, fantasias que têm política, tem outras coisas, outros gêneros, né, subgêneros dentro da fantasia que são densas, né, são densos. Mas a coisa do ritmo de Senhor dos Anéis pega bastante assim para novos leitores, eu diria. Bom, é uma impressão que eu tenho, né? Mas aí o Hobbit fez o meu interesse por O Senhor dos Anéis e as alturas. Mas isso virá no momento adequado quando eu for falar de O Senhor dos Anéis. Mas aí, qual é a sua história com o Hobbit, com O Senhor dos Anéis? Deixa aí nos seus comentários. E agradeço a vocês por estarem aqui mais uma vez. Se você estiver chegando agora no canal, considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Curta este vídeo, comente e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E eu vejo vocês na próxima. Logo logo vai sair também um shorts fazendo uma análise do livro de uma maneira mais objetiva, até 3 minutos. Ultimamente eu estou gravando os vídeos muito longos. Né? É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Falou, falou. Eu gosto da versão traduzida também. Meu Deus do céu!